Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim e que coisa boa, como sempre, é ter você aqui, ó, ligadinho com a gente. Se liga só, porque hoje aqui no programa tá muito legal, muito informativo. Nós vamos falar sobre a síndrome da apneia obstrutiva. Você sabe o que é isso? Não tem problema, estamos juntos, mas já já a gente vai descobrir. Também vai ter muitas dicas de acessórios masculinos para o verão. Tem homem aí nos assistindo, ou então você que é mulher, tem namorado, tem noivo, tem algum amigo, tem algum primo, quer dar as dicas para ele, então continua aqui também ligadinho com a gente. E vamos ainda, também falar sobre o novo espetáculo da Academia de Dança Jeane Rocha. Você, então, já vai saber muito mais sobre isso. Não perde por esperar, tá? Não sai daí, porque o Bem Assim tá começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, galera que nos assiste aí pelo nosso aplicativo da TV Mar, pessoal do interior daqui de Alagoas, muito obrigada também pela sua companhia. E tem também o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada, tá, pela sua companhia em todos esses canais. De verdade, é sempre muito bom ter vocês aqui, ligadinho com a gente. Lembrando a vocês, inclusive, das nossas redes sociais, corre lá e acompanha a gente. Estamos no Instagram, no YouTube e no Facebook como TV Mar Canal 25, beleza? Corre lá, procura os nossos perfis e acompanha as nossas postagens, interage com a gente. E tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar com a nossa produção, mandar suas sugestões de pautas, críticas, elogios, enfim, a gente está aceitando tudo. Gostamos mesmo é de ter esse retorno de vocês, ok? Eu já estou aqui com esses ingressos aqui nas minhas mãos para lembrar que tá rolando o sorteio de ingressos para a vaquejada do milhão lá no nosso Instagram. Então, se você não segue, corre lá para seguir e participar desse ingresso daqui a pouco, tá? Vai ser sorteio, vai ser ao vivo, vai ser aqui no programa. E aí, olha só, tem para o dia 8, que é o sábado, e tem para o dia 7. Então, é um par de ingressos para o dia 7, para sexta-feira, e um par de ingressos para o dia 8. Corre lá para você participar, segue as regrinhas, tá, gente? Deixa o perfil aberto. Por quê? Porque para a gente ver se você segue o nosso perfil, a gente precisa estar com o seu perfil aberto. Então, vai lá, vê todas as regrinhas, acompanha e participa do nosso sorteio. Já, tá? Você vai garantir. Vamos lá, vamos começar o nosso dia aqui, com muita informação, gente. Seguinte, você sabe o que é a síndrome da apneia obstrutiva? Vamos descobrir isso agora. Ela é popularmente, mais conhecida como apneia do sono. Quem vai esclarecer tudo para a gente sobre esse assunto agora é o cirurgião bucomaxilofacial, Helder Rebelo. Muito bom dia, doutor Helder. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Bem Assim. Vamos começar então explicando o que é a popularmente conhecida apneia do sono. Isso. Na verdade, a apneia do sono, como é popularmente conhecida, ela é uma síndrome, a síndrome obstrutiva da apneia, a síndrome obstrutiva da hipopneia. Sim. Ou da apneia do sono. A hipopneia pelo fato de ser a redução parcial da passagem de fluxo de ar pelas vias aéreas superiores e a apneia pela redução total da passagem de ar pelas vias aéreas superiores, isso durante o sono do paciente. Tá. Trata-se de uma doença, de uma síndrome, de uma patologia progressiva, em alguns casos considerado crônica, tá? Que está envolvida diretamente com algumas situações individuais de cada paciente, tanto relacionado a questões anatômicas dos ossos da face, que pode estar diretamente relacionado, como também questões sistêmicas do paciente. O que acontece durante a apneia do sono com a gente? A gente apaga, poderia se falar assim? Então, na verdade, durante o sono, existe essa redução do fluxo de ar, que é a passagem do ar pelas vias aéreas superiores do paciente. Essa redução ela é parcial, como eu falei agora há pouco, que é o chamado da hipopneia, ou ela é a redução total da apneia. Então, durante o sono noturno do paciente, o paciente tem vários episódios no qual ele acorda com certa frequência durante a madrugada, durante seu sono noturno, e com sérias consequências para a sua saúde e seu bem-estar geral. Tá. Quais são os sinais e os sintomas de que algo não está indo bem, além desse de ficar acordando a noite toda?
O sinal clássico, né, como o próprio nome popularmente já diz, a apneia do sono, a gente já deve imaginar que é o ronco, né, mas não é um ronco fora da curva, não é um ronco normal. O que acontece? A maioria das vezes o próprio paciente ele nem percebe que ele está com um ronco tão alto, mas quem divide o cômodo com ele percebe. E principalmente o diagnóstico começa a se dar a partir daí, quando quem divide o cômodo com o próprio paciente começa a perceber isso. E em algumas situações, e não atípicas, situações bastante comuns, pessoas que dividem a mesma casa, a mesma residência em cômodos diferentes acabam escutando esse ronco. Então, esse é o sinal clássico, mas existem outros sinais que dependem muito da questão sistêmica do paciente e essas questões individuais da anatomia dos ossos da face, por exemplo. Você estava falando sobre os riscos, né, Helder? Vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre esses riscos. Quais são os riscos que oferece para o pessoal? Atrapalha a qualidade de vida? Atrapalha, com certeza, a qualidade de vida, porque são os riscos do nosso cotidiano, os riscos do dia a dia, na nossa rotina, e os riscos sistêmicos. Os riscos sistêmicos têm essa influência diretamente nos riscos do cotidiano. Por exemplo, o paciente que ele tem, que é portador dessa síndrome, ele pode ter alguma relação com o infarto do miocárdio. Então, isso pode levar o paciente a vir ter algum episódio de infarto. Pode estar relacionado também com acidente vascular cerebral, o AVC, pode estar relacionado com, de uma maneira geral, as doenças cardiovasculares, como a pressão arterial sistêmica, mesmo que o paciente não tenha questões hereditárias para isso, ele pode vir a desenvolver, assim como também problemas cognitivos. Então, o paciente acaba tendo perdas de memória durante o dia. E aí isso interfere diretamente, como consequência negativa, na qualidade de vida do paciente. O paciente, no dia seguinte, ele não vai render bem nas suas atividades acadêmicas ou de trabalho, principalmente por essas questões cognitivas, porque o paciente começa a ter lapsos de perda de memória, não vai produzir bem no seu trabalho, vai passar o dia todo com sono, né, porque ele não dormiu bem, e inclusive pode acarretar em outros problemas, como cochilos no trânsito, por exemplo, e aí levar a outros problemas mais sérios. Às vezes a gente acha que é algo, né, gente, leve, e na verdade, olha só quanta coisa a apneia do sono ela pode oferecer, quantos riscos para a nossa vida. Pessoas com problemas dentofaciais, elas têm mais essa possibilidade, têm mais probabilidade de desenvolver a apneia do sono? Isso. Vindo agora para a minha área, né, o padrão facial ele é diretamente responsável, pode ser totalmente diretamente responsável o paciente vir a desenvolver essa síndrome. O que acontece? Pacientes portadores de deformidades dentofaciais que têm uma microagnatia, que têm um retroagnatismo mandibular ou bimaxilar, acaba fazendo com que, ou seja, o queixo para trás, para dentro, acaba fazendo com que esse espaço das vias aéreas estejam reduzidos. E uma vez que esse espaço das vias aéreas seja reduzido, a dificuldade vai ser maior da passagem de ar por ele. Então, um procedimento cirúrgico para a correção, no caso a cirurgia ortognática, para a correção dessa deformidade do paciente que venha a ter esse tipo de padrão facial, faz como consequência positiva ampliar o espaço dessas vias aéreas, como consequente uma livre passagem de ar. E aí melhorando com certeza essa questão da apneia ou hipopneia noturna do paciente. O acompanhamento desse paciente ele deve ser feito dessa forma multidisciplinar, com o cirurgião bucomaxilo, enfim, não sei se com o otorrino? Isso. O que acontece é que se o paciente ele não tem um padrão facial que justifique a cirurgia ortognática e ele é portador, mesmo assim ele é portador da síndrome, ele tem que rever algumas situações. Como eu falei, o diagnóstico dessa síndrome, como de qualquer outro tipo de patologia, é importante sempre o diagnóstico precoce. O paciente ele não consegue fazer essa autoavaliação, mas normalmente quem divide o cômodo com ele, sim. Então, imediatamente ele deve procurar, sim, fazer o check-up anual, como todos devem fazer, ir para o seu cardiologista. Se o paciente ele tem algum tipo de obesidade, ele tem que procurar sair do sedentarismo, porque o peso do paciente ele também está diretamente relacionado com o paciente com a síndrome da apneia obstrutiva do sono. E aí, na questão do acompanhamento multiprofissional, multidisciplinar, o cardiologista ele tem que estar envolvido, sessões de fono
para fazer a questão do exercícios dessa musculatura para evitar esse relaxamento noturno que faz com que tenha essa redução parcial ou total da passagem de ar nas vias aéreas superiores. E se o paciente ele tem essa microagnatia, essa retroagnatia maxilar, bimaxilar ou mandibular, ele tem sim que procurar um cirurgião bucomaxilofacial, mas é sempre esse tratamento, essa interface entre as especialidades. Existe também alguns procedimentos cirúrgicos, não é só da bucomaxilofacial, mas do próprio otorrino, como você falou, que está diretamente relacionado também. Existem técnicas cirúrgicas para fazer ampliação desse espaço das vias aéreas superiores, pacientes que têm hipertrofias tonsilares, pacientes que têm adenoide, desvio de septo, isso tudo pode estar envolvido, relacionado. Realmente é multidisciplinar, né? Exatamente. E o tratamento também tem que ser feito por diversas áreas. Caso não seja preciso a cirurgia, medicamentos vão ajudar a resolver? Existe, no caso cirúrgico, no caso do paciente que possui a deformidade dentofacial e que isso, como discutido já aqui anteriormente, interfere diretamente na qualidade de vida do paciente, não tem para onde correr, né? Tem que fazer o procedimento cirúrgico. Mas caso o paciente não tenha esse padrão facial que justifique a síndrome e sim tenha outros problemas que justificam a síndrome, ele tem que fazer o tratamento conservador, podemos dizer assim. O diagnóstico, principalmente, ele é feito por um exame chamado polissonografia, tá? Que vai medir durante o sono do paciente quantos episódios interrompidos de sono ele tem pela falta de passagem total ou parcial de ar. E é considerado, em alguns casos, que se o paciente, durante o seu sono, tem 5 episódios, interrupções, então ele está realmente diagnosticado como uma síndrome da apneia ou hipopneia obstrutiva do sono. E aí tem dispositivos, se for uma questão mandibular, que não necessite de cirurgia, existem alguns dispositivos odontológicos que tem que ser feito com cirurgião dentista, de preferência especializado nessa área, que vai livrar um pouquinho a mandíbula, projeta um pouquinho a mandíbula anteriormente. Só que e aí, nem todo paciente tem indicação de usar esses dispositivos. Existem algumas outras situações, como por exemplo, aparelhos ou dispositivos de respiradores, que o paciente dorme com ele durante a noite, que vai fazer com que ele libere oxigênio, ar, né, mesmo nesses episódios parcialmente interrompidos ou totalmente interrompidos. O CPAP ou o BIPAP, aí depende muito da comercialização do aparelho. E a outra maneira, como eu falei agora há pouco, é o paciente procurar, né, diminuir um pouquinho o peso, fazer atividade física, o seu check-up anual, sempre com o cardiologista e todos os outros médicos, todas as outras especialidades. Sempre faz bem, né, gente? Cuidar da nossa saúde, cuidar da alimentação, movimentar esse corpo aí, ó, sempre vai fazer bem para todas as áreas. Para a gente fechar, doutor Helder, vamos, por favor, reforçar os sinais e os sintomas para que o pessoal de casa fique atento, né? Porque talvez alguém que você conheça, ou até você mesmo, se alguém já reclamou com você, pode estar com a apneia do sono e pode estar correndo altos riscos. Isso, principalmente agora, nessa época de final de ano, onde todo mundo quer aproveitar bem, trabalhou o ano todo, quer viajar, quer descansar. Então, assim, qualidade de vida sempre tem que ter. Então, os principais sinais e sintomas, o clássico, né, que é o ronco que é fora da curva, como eu falei, ele não só o paciente às vezes se incomoda com o próprio barulho do ronco, tá, em algumas situações, como todos da família do paciente que dividem um cômodo ou incômodos vizinhos acabam percebendo esse barulho. E, entre outras, como eu falei, a questão da obesidade, o cansaço diurno do paciente por noites mal dormidas anteriormente. É normal também sentir a musculatura do rosto cansado, o paciente com problemas cognitivos no dia seguinte, com perdas transitórias de memória, o que atrapalha e dificulta a sua atividade normal no dia seguinte. Contatos e redes sociais, pessoal de casa aí que quer ajuda profissional. Ok, então vou deixar aqui meu Instagram, lá tem os contatos e os locais onde eu atendo, pode adicionar Helder Rebelo. Helder Rebelo, tá? Helder com H, Rebelo, gente. Corre lá se você tiver mais alguma dúvida aí, né, para o seu caso específico. Muito obrigada, Helder. Sempre muito bom ter você aqui com a gente, tá? Agradeço. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. No próximo bloco,
A gente vem, gente, para falar sobre o novo espetáculo da Companhia de Dança Jeane Rocha. Sai daí não, volte já já.